Desde que a Shinatsu tinha começado a visitar sempre a casa do Sato para poder brincar com aquele gato, estando ali bem perto dele, ela pôde conhecer a pessoa maravilhosa que ele era. Diferente de como ele era tratado na escola, sendo taxado de número 2 pelos motivos que já sabemos. Mas uma coisa ainda era uma incógnita para a Shinatsu, que era a respeito da família do Sato, onde eles estavam e por que o Sato sempre estava sozinho e preferia não tocar nesse assunto. Era um mistério, mas só que durante o capítulo 5, tudo havia começado a ser revelado depois que os dois foram levar aquele pequeno gato para a doação com aquela senhora gentil. Mas na volta no trem, o Sato teve seu ótimo clima com a Shinatsu arruinado, com o desprazer de reencontrar o Kanesaki. Onde foi nesse ponto da história que descobrimos pelo Kanesaki o real motivo do Sato morar sozinho, ao lhe ter dito que ele era responsável pelo fim da irmã dele. Uma coisa bastante chocante que sim afetou o Sato a relembrar de seu passado, mas graças a Shinatsu, ela conseguiu dar uma boa lição no escroto do Kanesaki, que queria apenas fazer mal ao Sato. E já estava na cara que essa amizade já estava muito além de conversas normais entre ele e a Shinatsu, onde o mais legal foi ver ela revelando seus traumas para ele, assim, criar coragem para poder ficar mais tranquilo para contar tudo sobre seu passado, que definitivamente era muito pior do que imaginávamos. Só de ler isso me deu ainda mais raiva do Kanesaki, por ele ter brincado com uma coisa tão séria assim, mas graças a Shinatsu, o Sato não está mais sozinho, e poderá seguir em frente. E ainda bem que o capítulo nos deu um final sensacional, ainda bem, né? E bom, vamos descobrir nesse vídeo o que de fato aconteceu no passado do Sato, e como ele conseguiu lidar com isso até hoje. Mas que ainda bem, ele agora não está mais sozinho, agora no 6º capítulo do mangá Nibbana Naboku to Ichiban, que definitivamente não veio para brincar, então continue aí e venha saber mais dessa obra novamente aqui. E eu pessoal, de aqui novamente e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Marathon Animes. Muito bem pessoal, acabou demorando um pouco mais que o normal, mas aqui estamos com tudo. No que aconteceu no capítulo 6 de Nibbana, que até aqui, nessa história, mostrou um desenvolvimento incrível com o casal, que graças aos traumas e problemas no passado, os fizeram assim ficar juntos agora. Com a Shinatsu conseguindo ser ela mesma, deixando aquela máscara de lado, de garota feliz e compreensiva, enquanto o Sato, na verdade, não era um cara vazio, mas sim incompreendido. E logo de início, o tradutor do capítulo deixou explícito esse aviso de conteúdo sensível, porque o capítulo contém cenas que podem impactar em determinados públicos. Então quem se atrever a ler isso, colocasse sua conta em risco. Eu de início não estava botando muita fé nesse aviso, mas depois de ler o capítulo, eu vi que eles não estavam brincando com isso. O negócio é pesado mesmo. Mas para quem já viu School Days igual a mim, vai tancar isso fácil, eu acho, né? Bem, o capítulo 5 terminou no exato ponto que o Sato iria falar sobre seu passado, envolvendo a família dele. E esse 6º já tratou de ir direto ao ponto. E já de início, podemos ver o Sato conversando com sua irmã mais nova, chamada Miho, que estava bem animada para faltar à cerimônia de encerramento das aulas, porque as festas de verão estavam prestes a começar. O outro motivo dela estar feliz era porque o pai deles estava de folga do trabalho, então eles poderiam ir para a praia. Mas como sempre, o Sato estava focado em terminar seus afazeres, em empacotar todas as coisas, por conta que também, nessa época, eles já iriam se mudar para a tal casa na cidade em que o Sato vive atualmente. E foi então que a Miho acabou machucando o dedo e entrou em desespero, mas o Sato logo ajudou colocando o curativo no dedo dela, enquanto a Miho estava nervosa que aquilo pudesse estragar suas férias com a família. E ela então disse que não gostava de coisas dolorosas. Guardem essa frase para mais adiante. É triste, mas ela vai fazer todo sentido. Os 4 iam de carro já direto para a praia, mas o Sato preferiu ir para a escola para resolver algumas coisas do clube de basquete dele. E dali depois, ele iria pegar um trem para alcançá-los na praia. E então os pais dele deram o dinheiro da passagem, enquanto a Miho estava feliz por ver que o Sato adorava o clube de basquete. Era nítido que era uma família muito feliz e muito unida, e a Miho, já no carro, se despediu do Sato, o aguardando lá na praia, com os pais deles. E bem animado, ele não via a hora de estar com eles lá na praia. E vão se preparando aí, hein? Já na escola, 2 professores vieram rapidamente falar com o Sato para dizer que a família dele havia acabado de se envolver em um acidente de carro. E o professor pediu que ele fosse com eles até o hospital e pediu que ele ligasse para algum outro parente. Mas só que o Sato ainda não estava entendendo o que havia acabado de acontecer.
E além do mais, a família dele não tinha mais ninguém para se comunicar. O Sato contou que os pais deles haviam fugido de suas famílias para poderem ficar juntos. Então, por conta disso, ele não conhece nenhum parente, como o da mãe. E o único parente que ele conhecia era um tio que sempre estava no exterior. E o que era o caso nesse exato momento. E após chegar no hospital, os professores acompanharam o Sato dentro dele. E pensando agora, ele achava que eles não queriam que ele enfrentasse tudo aquilo sozinho. E dentro de uma sala haviam 2 pessoas sem vida, enquanto o Sato estava ali para reconhecer os corpos dos pais dele. Imagina ser um adolescente e ter que passar por isso. Que coisa horrível. No caso da Miho, ela estava entubada e o médico não queria ser cruel, mas ele tinha que dizer a verdade aos parentes das vítimas. E os ferimentos da Miho eram muito graves, e as chances dela se recuperar eram inexistentes. O Sato não queria ouvir mais nenhuma palavra, lembrando do que tinha acabado de ver ainda há pouco. E o médico continuou falando que ela estava ali usando um respirador, mas mesmo assim, o coração dela provavelmente iria parar dentro dos próximos dias. E então o médico deu sua opinião para que eles, se ele autorizasse, desligassem o aparelho que mantinha a Miho viva. Ou talvez deixar ela falecer naturalmente. Meu Deus, que pergunta horrível. E dadas as circunstâncias, a última decisão dependia dele. Tudo tinha acontecido muito rápido e o Sato ainda não tinha processado tudo aquilo, porque em um piscar de olhos, o mundo dele havia mudado para sempre. Ele pediu ao médico se poderia segurar as mãos da Miho e ali parado, com ela, aquele pouco tempo parecia uma eternidade na vida do Sato. Com ele lembrando que ela pela manhã estava tão feliz e cheia de vida, mas agora ela estava passando por uma dor como essa. Lembra daquela frase que eu pedi que vocês guardassem em suas mentes? Pois bem, a Miho tinha dito que não gostava de coisas dolorosas, como tinha sido aquele corte no dedo dela, então por isso o Sato não queria que ela continuasse sentindo toda aquela agonia até o seu fim. Estava tão próximo. E no dia 20 de julho de 2021, às 4h18 da tarde, havia sido, naquele dia, que o Sato proferiu as seguintes palavras: por favor, acabe com o sofrimento dela. Meu Deus, que situação. Eu retiro o que eu disse no início sobre isso. Em escudez. Isso aqui é muito pesado, velho. A Shinatsu estava sem palavras, vendo aquela situação horrenda que ele havia passado, pensando que ninguém deveria passar por algo assim, mas ela estava decidida em ouvir tudo até o final. O Sato contou que, sendo sincero, pensando nisso, às vezes parecia que nem era real, e que tudo aquilo que ele havia passado era como se tudo tivesse sido vivenciado por outra pessoa que havia contado a ele. E a única razão pela qual ele estava ali era por causa do tio dele, que estava ali para ajudá-lo. Após ele saber de tudo sobre o acidente, ele veio ao encontro do Sato e lhe pediu desculpas por ter deixado ele sozinho em um momento quanto esse, enquanto chorava. Mas ele tentou confortar o Sato que ele não estaria sozinho a partir de agora, onde os dois iriam ficar juntos. E a casa que ele iria viver pertencia agora a ele, por conta do seguro de vida do pai dele, que havia sido acionado após seu falecimento, além de um salário até seus 18 anos. Mas para o Sato, parecia que ele havia trocado sua família por uma casa de dinheiro, e de início ele não queria aceitar isso, mas o tio dele conseguiu convencê-lo. E nesse tempo junto do tio dele, ele conseguiu aprender várias coisas, como cuidar da própria casa, fazer sua própria comida e conseguir seu próprio dinheiro. E também foi nessa época que ele conheceu aquele casal do tal clube de basquete que o Sato frequenta até hoje. E durante esses 6 meses, ele ensinou como o Sato poderia sobreviver sozinho, então por isso ele é muito grato a ele. E depois desse período, o tio dele voltou a trabalhar no exterior, mas os dois continuam se falando. Então o Sato tinha certeza que sim, sem a intervenção do tio dele, no meio daquele desespero, talvez ele tivesse acabado com sua própria vida. Ele não tinha nenhuma dúvida disso. O Sato falou que queria dizer algo agora que nunca havia contado para ninguém, nem mesmo para o tio dele. Ele queria saber se a Shinatsu queria ouvir, e óbvio que ela queria ouvir o resto da história. O Sato foi direto no assunto envolvendo o Kanesaki, onde escreveu sendo o maior erro da vida dele em ter se envolvido com aquele desgraçado. No final das férias de verão, enquanto caminhava na rua, por coincidência, o Sato acabou esbarrando no Kanesaki, e os dois fazem parte do mesmo clube de basquete na escola naquela época. Então o Sato pediu desculpas por não ter comparecido aos treinos, mas o Kanesaki, falso como é, tentou ser compassivo, sabendo tudo sobre o que ele havia passado a respeito de sua família. Então o Kanesaki tentou dar uma boa de amigo e pediu que, se ele quisesse conversar sobre qualquer coisa, ele poderia contar com ele. E já que o tio do Sato não estava no país, ele acabou caindo na lábia do Kanesaki. E foram até o restaurante
Ele contou tudo o que havia passado até o ponto a respeito da irmã dele. E o Sato até se desculpou por falar sobre algo tão pesado, mas o Kanesaki, canalha como é, tentou ser um cara legal e confortar o Sato, mas no final era tudo mentira. No dia seguinte da cerimônia de encerramento da escola, alguém havia escrito uma pergunta na lousa que dizia que o Sato havia matado sua irmã. Então vários alunos começaram a falar pelas costas dele, o acusando sem saber da realidade. E o responsável, óbvio, era o Kanesaki. Ele era o único ao qual o Sato havia contado a respeito de sua irmã. E indignada, a Shinatsu queria saber o porquê ele havia feito isso. E o próprio Sato não sabia a resposta. E ele então foi confrontado naquela época. Mas o Kanesaki se fez de vítima, dizendo que a história havia se espalhado de forma distorcida, a qual ele não tinha culpa. Ah, não tinha. Se ele era o único que sabia disso, como é que ele não tem culpa? E vejam só, o Kanesaki teve a cara de pau de dizer que o Sato, já que as coisas estavam assim feias para ele, era melhor ele nem voltar para o clube de basquete, enquanto as coisas estivessem assim. Mas ele pediu que ele não se preocupasse, porque ele iria fazer o melhor dele nas finais que estavam chegando. Vejam o quão boçal o Kanesaki é. Esse infeliz teve a audácia de espalhar o rumor, usando aquele momento triste que o Sato teve que passar com relação à irmã dele, em fazer ela acabar com aquele sofrimento dela, espalhou na escola como se ele fosse o culpado por aquilo, por um simples motivo: ser o número 1 do clube de basquete de uma escola, já que o Sato era o melhor que o Kanesaki, jogando. Vocês podem imaginar o tipo de ser humano podre que o Kanesaki é? Eu sim. E foi assim que o Sato descobriu o tipo de ser vil que o Kanesaki é. Ainda bem, né? Os colegas da escola e do clube ainda tinham consideração pelo Sato, mas ninguém estava disposto a ir contra a narrativa de ficar do lado dele. Amigos, eu diria um bando de falsos. Conhecemos os verdadeiros amigos assim quando estamos na pior, e no caso, ele não tinha nenhum. O Sato não se descrevia estando bravo, ele só estava cansado de tudo aquilo. Em relação ao basquete, o pai e o tio dele não levaram isso a sério, mas para ele, isso era algo precioso desde sua infância. E pensando agora no Kanesaki, realmente, ele deveria odiá-lo muito, por estar abaixo dele no time, mas convenhamos que isso não é pretexto pelo que ele fez, continua sendo boçal. Mas ainda bem que o Sato colocou sua cabeça no lugar no meio de toda essa tragédia. E tudo isso graças ao tio dele. E aos poucos, os amigos que ele conseguiu nesse tempo conseguiram ajudá-lo. E graças a eles, ele estava conseguindo se virar agora no ensino médio. E graças àquele pretexto de todos o chamarem de número 2, por conta de outro aluno ter o mesmo nome que ele, e também por ser mais popular, isso para ele não havia sido uma coisa ruim, mas sim uma benção. Porque era muito melhor ser chamado de número 2 do que de assassino. Eu não sei como o Sato estava conseguindo manter um sorriso enquanto falava tudo aquilo, mas foi então que a Shinatsu, sem ele esperar, abraçou ele e ela então começou a repreendê-lo por estar sorrindo, lembrando de algo tão doloroso assim, com ela mencionando que todas aquelas pessoas na escola haviam sido terríveis com ele, por terem dito que ele havia sido responsável pelo amor da irmã dele, porque na verdade ele havia evitado que ela sofresse ainda mais. Mas ela, abraçada com ele, começou a chorar. Só em pensar em como aquelas pessoas haviam sido cruéis com ele, imaginando o quão ele deveria estar sofrendo, mesmo que ele tivesse que fazer esse sorriso de alguém feliz. E ela se doeu ainda mais por ela mesma não ter percebido pelo que ela havia passado, mas o Sato pediu que ela não chorasse por isso, por não valer a pena. Mas ela insistiu em continuar fazendo isso, e agradeceu por assim, mesmo após saber sua história, se importar com alguém como ele. Mas ela tratou de lembrar que o Sato Hajime na frente dela era uma pessoa gentil e independente, e sorriu como uma criança enquanto estava jogando basquete. Então por isso, por ela conhecê-lo, não importava o que os outros dissessem para ela, porque ele não era uma pessoa inferior a ninguém. E sem pensar duas vezes, nos deparamos com essa incrível cena para levantar o astral do capítulo, com a Shinatsu beijando o Sato. Agora eu pude me recuperar mais do que aconteceu, e bem nervosa, ela tratou de dizer que esse havia sido o primeiro beijo dela, com ela mencionando que ele era incrível por ser o primeiro garoto que ela realmente queria beijar. E ali, sem reação, o Sato não sabia o que ela estava falando, mas logo recordou assim, lembrando que ela havia acabado de dizer que ele era um cara incrível. Então ele precisava dizer algo, mas antes disso, a China se desculpou por ter dito que só iria ficar escutando, mas agora, depois de ter beijado ele, agora ela queria apenas ir para a casa dela, e deixou claro que iria voltar, e deu uma olhada na cara que ela estava fazendo. Eu quero ver se o romance deles não vai pra frente agora. Acabando dessa forma, bem mais agradável, o 6º capítulo do mangá Nibbana Boku to Ichiban.
Pessoal, sem dúvidas, esse foi um dos capítulos mais tristes que eu resumi aqui no canal, até hoje. Meu Deus, quem poderia imaginar, em sequer pensar, que o protagonista pudesse ter passado por algo tão cruel assim? O cara perdeu os pais em um acidente de carro, sem falar que ele teve que decidir em desligar os aparelhos que mantinham a irmã dele viva, para que ela não sofresse mais, até o seu fim inevitável. Que coisa cruel. E sem falar o quão nojento é o Kanesaki ter contado a todos na escola para acabar com a reputação do Sato e assumir os holofotes da escola. Se ele fez isso apenas para ser o número 1 em um clube de basquete de uma escola, imagine esse cara em um trabalho de uma empresa. É melhor nem imaginar. E mesmo que o capítulo tenha sido bem triste sobre o passado do Sato, ele também ficou marcado pelo primeiro beijo da Shinatsu com o Sato, e nem entendi direito o que estava acontecendo, mas nós sim. E agora nem imagino o que virá a partir daqui, mas graças a esse beijo, eu acredito que isso será coisa boa. E antes que eu esqueça, saiu a capa do primeiro capítulo do mangá. Simples, mas com muito significado. Eu gostei, e como sempre, se quiser uma parte 7 para descobrirmos o que vai vir a partir daqui, é simples. É só você digitar nos comentários o número 7, ou também a sua opinião sobre o que você achou do capítulo. E se você talvez perdoasse o Kanesaki pelo que ele fez. Talvez eu perdoasse, mas eu queria distância desse cara. Deixe a sua opinião, que é muito importante, ok? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais novo resumo de tudo que rolou nesse sexto capítulo, que com certeza mostrou um lado triste da vida do nosso protagonista, mas que a partir daqui eu não tenho dúvidas que só coisas boas virão para a vida dele. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se você não é inscrito, é só apertar no botão de inscrever para sim e fazer parte aqui de nossa comunidade. E novamente, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!